Quero convidar a todos a abrirem Mateus capítulo 11, os versos de 25 a 30. Daqui a pouco nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 11, de 25 a 30. E eu quero na palavra de hoje também trazer uma homenagem aos meus alunos da turma do seminário Martin Busser, a turma que lecionei esta semana, porque nós estivemos juntos ali justamente trabalhando o tema, o assunto da pregação. Queira o Senhor abençoar todos os nossos alunos do seminário. Mateus 11, de 25 a 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um dia o Senhor Deus mandou o profeta Samuel às montanhas de Belém para ungir um rei dentre os filhos de Jessé. Chegando lá, Jessé colocou diante do profeta Samuel seu filho mais velho, um guerreiro, um homem de boa aparência, e depois fez passar os demais filhos, todos os mais velhos. Eram homens fortes, eram homens de boa aparência, eram guerreiros, eram soldados. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei, falando especificamente, inclusive, do filho mais velho. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E assim Samuel mandou chamar o filho mais novo, ele era ainda jovem, ele era tenro, mas ele era valente. E chamou Davi, e quando Davi entrou, o Senhor disse: É este, unge. E assim teve início a trajetória do maior rei de Israel, Davi. E quando Davi vai ao vale, levar ali as remessas que seu pai mandou aos seus irmãos, está Golias, o campeão dos filisteus, é gigante, e ele é insolente, ele está no vale, ele está ali blasfemando, ele está soltando impropérios, e ele chama a Israel, que está do outro lado, na colina, o exército de Saul, amedrontado, que dessem um homem, mandassem um homem, porque aquela batalha seria travada e vencida entre um representante de cada lado. Israel não tinha representante. Israel estava ali amordaçado, amedrontado, o exército estava ali. E chega Davi e vê aquele gigante, e ele tenta, inicialmente ele diz: Eu vou, tenta colocar as armaduras de Saul. Ele não se dá com as armaduras, então o que ele faz? Ele apanha os instrumentos de pastor, afunda e pedras do ribeiro, e ele vai em direção ao gigante, ao valente, todo armado. E você tem aí um conflito de aparências, um gigante e um rapaz, um homem forte, um soldado experiente e um rapaz. E o resultado vocês já sabem. Davi disse: se você vem a mim com essas armas, com esses instrumentos, eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E Davi venceu aquela batalha.
Não foi por força, nem por violência, nem pelas aparências e categorias humanas, de coisas grandes e poderosas, mas foi pela graça e poder de Deus que Davi venceu Golias. E assim se tornou ele, mais à frente, o maior rei de Israel. Agora nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, e esse é um evangelho escrito para judeus, falando acerca do Messias, do Cristo, que seria exatamente filho daquele rei Davi. Ou seja, para cumprir as antigas promessas de que o Senhor restauraria o reino a Davi. Mas o fato é que os judeus da época de Cristo tinham uma expectativa de um Messias glorioso, de um Messias grandioso, de um Messias forte, de um Messias que viesse em sua glória, de um Messias que conduzisse a nação a seu poder, que expulsasse os seus inimigos, um Messias que fosse realmente alguém que tivesse corte e poder, que, pelo menos segundo as categorias humanas. Mas veio Jesus, e tem manjedoura, e cresce em Nazaré, um povoado desprezível, insignificante, e cresce na carpintaria de José. Os seus pais são galileus, ele é um homem simples, ele é galileu, ele não nasceu em Jerusalém, ele é pobre e humilde. E ele começa o seu ministério na Galileia, diz o capítulo 1 do verso 11, que ele partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E aí João Batista, que está preso, manda perguntar a Jesus: você é mesmo o Messias? Você é mesmo aquele que estava prometido? Você é mesmo aquele que os profetas prometeram? Você é mesmo Cristo? Ou devemos ainda esperar algum outro? Diz aí os versos, a partir do verso 2, e Jesus disse: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos, pobres. Gente pequena, gente desprezada, gente marginalizada. E ainda mais, segundo a teologia daqueles dias, se essas pessoas estavam doentes, se elas eram cegas, coxas, leprosas, surdas, elas provavelmente ainda tinham sobre si o fardo de que talvez estivessem assim porque elas ou seus pais tivessem pecado, tivessem transgredido a lei, ou seja, ainda pesava sobre elas o fardo, não apenas o fardo do seu problema, da sua enfermidade, da sua deformidade, da sua dificuldade de acesso físico, da sua deficiência, mas ainda tinha o fardo de receber sobre si a acusação de serem malditos por causa de algum pecado. E aí Jesus fala que é essa gente que está sendo pregado o Evangelho, e eles estão crendo, e eles estão vendo. E aí Jesus fala que, curiosamente, João Batista não foi acolhido pelas principais autoridades judaicas, nem ele. Porque veio João, Jesus disse, verso 18, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. E veio o Filho do Homem que come e bebe, diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eles rejeitaram João e também rejeitaram Jesus Cristo. As principais autoridades rejeitaram Jesus Cristo, porque não se enquadrava nas suas expectativas, não se enquadrava nos seus gostos, naquilo que eles imaginavam,
não acalentava o Senhor Jesus os seus pecados. E eles rejeitaram tanto a Cristo quanto João. E Jesus, pregando pelas cidades dos galileus, foi rejeitado. Na própria cidade que ele morou, Cafarnaum, as outras cidades ali, Betsaida, que era a cidade de Pedro, aliás, as Corazim, cidades vizinhas, Jesus pregou e não foi recebido. Na verdade, ele foi desprezado ali. Aliás, ele disse que se lá em Tiro e Sidom, que eram cidades dos fenícios, cidades gentílicas, se ali se fizessem os sinais que foram feitos ali, lá eles converteriam. Jesus vai dizer em Cafarnaum, cidade em que ele, aliás, agora morava, que se em Sodoma e Gomorra se tivessem feito os mesmos sinais, lá eles se arrependeriam. E aí Jesus vai dizer, essas cidades, elas se acham grandes. Ele diz assim, verso 27, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivessem operado os mesmos milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. É assim que em todo esse capítulo, o Senhor Jesus vai contrastando coisas grandes, que são desprezadas, que são valorizadas, acham que são, e coisas pequenas. Há uma tensão entre o maior e o menor. Ele até pergunta sobre quem é o maior. Ele vai dizer aí sobre João Batista: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí você vai observando essa tensão entre o maior e o menor. É nesse momento que Jesus vai dizer assim, o texto que nós acabamos de ler: por aquele tempo, exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, o Pai estava revelando os olhos, revelando a Cristo a pequeninos, a pessoas pequenas, marginalizadas, dependentes, mas que encontraram em Cristo esperança, mas ao mesmo tempo, essas coisas estavam sendo ocultadas aos sábios e instruídos. Pessoas inteligentes, pessoas bem formadas, pessoas com currículo, pessoas que estavam ali nas condições sociais mais elevadas, pessoas com boa formação. Essas pessoas não estavam vendo a revelação de Deus em Cristo. É como se a glória estivesse oculta para eles. Talvez eles estivessem escandalizados com a aparência, com o jeito de Cristo. Ao contrário, os pobres, os pequeninos, esses estavam realmente vendo a Cristo, revelando a Cristo. E Jesus vendo a revelação de Deus em Cristo. E aí Cristo se dirige ao Pai e ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas. Deus oculta coisas, não é? Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste. Revelar é tirar o véu para os pequeninos. E aí Jesus vai dizer assim que Cristo, ele revela o Pai. Se alguém quiser conhecer o Pai, precisa conhecer Ele. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aqui uma frase muito importante:
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Filho estava se revelando a pequeninos. O Filho estava se revelando àqueles de menor aparência. O Filho estava se revelando aos cegos, coxos, leprosos, surdos. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E aquelas cidades que achavam que iam se elevar às alturas, o Senhor Jesus está dizendo, elas vão se precipitar, descer até o inferno. As coisas grandes estavam tendo a visão de Cristo ocultada, e aos pequeninos era revelado o Messias. E aí Cristo faz essa declaração, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se alguém quiser conhecer a Deus, precisa conhecer a Cristo. E ali Cristo, mas como conhecer a Cristo? Se ele parecia assim um vaso de barro, mas era um vaso de barro que carregava um tesouro. É que na aparência parecia um vaso de barro, uma coisa pequena, frágil, desprezível, mas que carregava um tesouro. E por isso muitos não viam, mas aqueles a quem o Senhor estava abrindo os olhos viam o Messias. E aí Jesus Cristo faz um convite para conhecê-lo, um convite para que as pessoas venham e o conheçam. Ele diz aí nos versos 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um convite de Jesus. Aquelas pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas, porque sobre elas muitas vezes se impunham pesados fardos, fardos de mandamentos que o Senhor já não requeria, fardos da lei, fardos dos seus pecados, fardos das derrotas, fardos dos fracassos, fardos das lutas do mundo, fardos com as dificuldades da vida, fardos e fardos, estavam cansados e oprimidos por seus fracassos, por suas derrotas, oprimidos porque eram acusados muitas vezes pelos fariseus e líderes religiosos de serem pessoas, porque eram assim, estavam assim, vivendo naquelas condições, eram pecadoras. E aí Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Sobrecarregados carregam alguma coisa além das suas possibilidades, com fardos muito grandes, e eu vos aliviarei. E ele faz aqui ele traz o propósito para o seu convite. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É esse Messias que agora vem, esse descendente de Davi, da casa de Jessé, que agora vem humilde, manso, pequeno, e ele chama sobrecarregados, chama oprimidos, chama pequeninos para virem conhecê-lo, e ainda mais, para não se assustarem com ele. Ele não é inacessível, ele não está distante, ele não é alguém lá acima, ele está ali, ele é manso e humilde. Venham e aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. E assim, pequeninos entram ao contato com Cristo e têm o Messias revelado a eles, o Messias que é manso e humilde de coração. E há uma promessa. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo
Não há como viver nesse mundo sem jugo, não há como viver sem jugo, aliás. O jugo é aquele instrumento de madeira que se colocava ou ainda se coloca sobre os animais, sobre dois animais, a canga, o jugo, para exercerem uma atividade, não é? Aquele era um mundo pastoril, aquele era um mundo da agricultura, o mundo agrícola. E Jesus vai dizer: não há como viver sem o jugo, mas vocês tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vos achareis descanso. Estais cansados? Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os religiosos colocavam fardos pesados sobre as pessoas, não é? Atavam pesados fardos sobre as pessoas de um modo geral. Jesus traz uma promessa: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é extraordinário porque Cristo, ele revela o Pai. Para nós conhecermos a Deus, nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos entrar em contato com Cristo, nós precisamos aprender as palavras de Cristo, nós precisamos ir até Cristo, nós precisamos conhecer os seus ensinos, nós precisamos ir até a cruz dele. Ninguém conhece o Pai se não conhece a Cristo. Na verdade, todos os caminhos para chegarem até Deus precisam passar por Cristo. Cristo é o caminho. E ele tem aí um caráter glorioso e gracioso nesse conhecer a Cristo, não é? Porque esse conhecer a Cristo não é algo da força, não é algo do poder humano, não é algo da inteligência humana. Às vezes acontece até da pessoa ser muito sábia, muito instruída, e ter acúmulos e acúmulos de mais informações, e ter ali muitos títulos em seu currículo, e ainda assim não ter os olhos abertos. Cristo não lhes é revelado. Aliás, eles escandalizam-se com Cristo. Eis aí um glutão, um beberrão, um amigo de publicanos e pecadores. Eles se escandalizam com Cristo, na verdade, eles não veem a Cristo, porque isso é graça. Jesus vai dizer, porque assim foi do teu agrado, o Senhor revelou aos pequeninos e ocultou dos sábios e instruídos, porque foi do teu agrado. E mais, ele vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E é assim mesmo, não é? É graça de Deus. É pela graça de Deus que os olhos são abertos, é pela graça de Deus que o coração se dispõe e se inclina, é pela graça de Deus que a pessoa consegue perceber em Cristo, na sua ocultação, na sua simplicidade, na sua humilhação, descido homem. É pela graça de Deus que a pessoa consegue ver, é o Messias. Senão a pessoa não consegue, porque isso não é revelado porque você estudou numa grande universidade, isso não é revelado porque você é uma pessoa muito inteligente, isso não é revelado porque você é alguém que tem estudado as ciências do Einstein, ou do Pascal, e de tantos outros, do Newton. Isso não é revelado porque você é um especialista matemático. Isto é revelado por graça de Deus. E a graça de Deus, ela tem seus caminhos. E o Senhor revelou o Messias aos pequeninos. E Ele chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que benefícios extraordinários tem quem conhece a Cristo.
perdão dos pecados, alívio, descanso, o fardo é lançado no túmulo de Cristo. Lá no livro do Peregrino, do John Bunyan, no dia em que o peregrino, que trazia um fardo pesado, que quase o esmagava, chegou diante da cruz de Cristo, ele contemplou a Cristo, ele não fez mais nada, ele só olhou para Cristo. O texto diz que o seu fardo imediatamente caiu das costas, rolou, 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 e foi lá sepultado no túmulo de Cristo. Achareis descanso para as vossas almas, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que privilégio conhecer Jesus Cristo. Que privilégio vir até Jesus. Isso deveria então fazer com que nós tenhamos algumas reações diante disto. Primeiro é sermos gratos. Observe o que Jesus faz no verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Graças te dou, ó Pai, Jesus começa. Nós deveríamos ser mais gratos. Gratos pelo fato de que a revelação de Cristo nos alcançou enquanto pequeninos. Nós éramos pecadores, nós estávamos nos nossos descaminhos, nós éramos como ovelhas sem pastor, nós éramos pessoas que haviam ofendido a santidade de Deus, e a revelação de Cristo alcançou o nosso coração, não porque nós fôssemos melhor do que os nossos vizinhos, mas porque a graça do Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor chegou às nossas trevas, a luz invadiu os nossos espaços sombrios. Graça de Deus, nós devemos ser gratos ao Senhor. E será quanto nós poderíamos e deveríamos ser mais gratos, porque isto chegou até nós. Interessante que no texto paralelo de Lucas, Lucas capítulo 10, o verso 23, o Senhor Jesus fala assim, comentando sobre esse mesmo aspecto, ele vai dizer assim, que são bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, disse Jesus aos seus discípulos. Ele diz assim: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Que privilégio, irmãos, nós temos de ter visto Jesus, de ter os nossos olhos abertos, em que Cristo se revelou para nós, e nós o entendemos, riqueza de Deus, milagre de Deus, poder de Deus, redenção de Deus, sabedoria de Deus. Nós devemos ser gratos. Isso também é esperança para os fracos. Ocultaste aos pequeninos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e de dizer a João, e de anunciar o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso é encorajamento para nós, os fracos. Talvez você que nos ouve aqui, ou que está nos ouvindo à distância, quem sabe você não se acha bom o suficiente.
Quem sabe você não se acha vitorioso o suficiente. Quem sabe você não tem se visto sempre o melhor, você não se vê o maior. Quem sabe você sente um certo valor, um certo sentimento de desvalia. Quem sabe você vem perdendo em muitas áreas. Quem sabe você tem ficado para trás. Quem sabe você vem sendo esmagado pelo fardo dos seus pecados, das suas culpas, dos seus fracassos. Há esperança para os fracos. O Messias se revela aos pequeninos. Ele chama cansados e oprimidos. O Evangelho é para você. É para aqueles que já não veem, não têm mais esperança. É para aqueles que estão esmagados e sobrecarregados. O Evangelho é para pecadores. Aos pobres é anunciado o reino dos céus. O Evangelho é para os quebrantados de coração. É para os aflitos. Há esperança para os fracos em Cristo. Quem sabe você diz, eu não estudei muito, eu não sei falar muito bem, eu me acho uma pessoa inculta, eu não tenho grande formação, eu sou uma pessoa que o mundo não olha, eu passo despercebido, eu sou ignorado, às vezes eu sou até como que invisível. O Evangelho é para a gente como você. Há esperança para pequeninos, fracos, desamparados, cansados, sobrecarregados. Isso diz também algo sobre a nossa abordagem para com os outros. Isso diz algo sobre a forma como nós compartilhamos o Evangelho. Porque às vezes nós compartilhamos o Evangelho não em humildade, mas em arrogância, em prepotência, em altivez, em um espírito de desprezo aos outros. Nós nos colocamos assim nesta condição, arrogantes, não em humildade, não mansos e humildes, como Cristo. Nós nos colocamos arrogantemente diante das pessoas, elas não veem a nós como Cristo chamou, né? Pode vir, você que está cansado, você que é pequeno, você que é oprimido, você que está sobrecarregado, pode vir, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Mas às vezes nós não. Às vezes a gente não tem essa mesma característica, essa mesma condição de Jesus. E a gente não é humilde, nem acessível. Nós não nos humilhamos, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2. Nós não nos fazemos, não descemos, não vamos ao encontro das pessoas, onde elas estão. Então, a nossa abordagem para com as outras pessoas é muito importante nisso aí. Nós, por exemplo, temos esse nome aí na placa de nossa igreja, Igreja Batista da Graça. Essa, pela graça do Senhor, é uma igreja batista de doutrina reformada, de convicção reformada. Mas é possível, às vezes, nós compreendermos a graça, e graça é graça, graça é um favor imerecido, graça nós não demos nada em troca, graça nós não fizemos barganha, graça nós não fizemos negócio, a graça nos alcançou a despeito de nós, graça é isto, graça é um favor gratuito. E aí nós começamos a nos achar melhores, porque nós compreendemos a graça e entendemos a graça, e nós somos isto, e começamos a desprezar os outros, e desprezamos aqueles que não conhecem, desprezamos aqueles que ainda estão como nós estivemos, desprezamos aqueles que não conhecem a graça, ou não entenderam a graça, porque entender a graça é a graça também.
E aí ficamos arrogantes, ficamos insolentes, ficamos orgulhosos e não somos sensíveis e humildes em partilhar a graça. E aí nós achamos, então, nós somos os reformados, e esses aí são os outros, e não chegamos a eles com humildade. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso diz sobre uma igreja que às vezes impõe fardos pesados sobre as pessoas, fardos que Cristo não impõe. Igrejas legalistas que impõem fardos pesados. O Senhor Jesus, ele falava dos fariseus: vocês impõem fardos que Deus não impõe a ninguém. Vocês tornam o fardo ainda mais pesado. O fardo das pessoas já é pesado e vocês ainda tornam mais pesados com suas leis, com suas regras, com seus mandamentos. Vocês alargam as filactérias, vocês esticam as bordas dos seus vestidos. Vocês são assim pessoas que vão aumentando o fardo das pessoas. Vocês não deixam apenas Cristo o Evangelho. Vocês aumentam, vocês vão além do que Deus requer, vocês tornam o portão ainda mais estreito, vocês tornam o caminho mais pesado. Você quer ver um exemplo? É exatamente o episódio seguinte a esse momento, quando Jesus convida, dizendo: o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Diz que aconteceu algo. Jesus está andando pelas searas, pelas colheitas, pelas plantações. Os discípulos dele têm fome, estão sentindo fome. Não é? Essa é uma linguagem universal. A linguagem do estômago com fome é uma linguagem que todo mundo entende, é uma linguagem universal. Eles estavam com fome. E eles colheram espigas e começaram a comer. Mas era sábado. Aí os fariseus, diz aí, os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Colheram espigas para comer. E aí Jesus vai contar 2 episódios, não é? Um deles envolvendo Davi, o rei dos judeus, não é? O maior rei, a grande referência para o judeu. E a outra, lembrando o sacerdote. Vocês não são religiosos? Os sacerdotes no templo, eles comem também, não é? Eles trabalham no sábado. E aí Jesus diz agora: eis aqui quem está maior que o templo, eu, maior. E aí Jesus vai dizer: vocês esqueceram o que a lei diz. A lei é misericórdia quero e não holocaustos. Se vocês compreendessem a lei, o que Deus requer, vocês não estariam condenando o inocente de Jesus aí, capítulo 12, verso 7. Porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Isto é colocar um fardo pesado sobre as pessoas, tornar o fardo delas mais pesado, um fardo que o próprio Cristo não colocava, o próprio Deus não colocava. E às vezes, como igreja, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar colocando fardos sobre as pessoas, fardos que Deus não requer. E às vezes acontece isso, né? Igrejas assim, que vão atando pesados fardos sobre as pessoas. Nós vamos aprender mais de Cristo para recebermos o descanso dos nossos fardos. Se Jesus diz para nós aprendermos dele, que ele é humilde e manso de coração, e nós achamos descanso para as nossas almas, então isso significa o seguinte, que nós devemos aprender com Cristo. Você devia valorizar os lugares em que Cristo é comunicado, em que Cristo é ensinado, em que Cristo é partilhado. Você deveria estar presente nos cultos.
Você deveria estar presente onde há ali comunhão, admoestação mútua, encorajamento mútuo. Igreja é um lugar onde Cristo é comunicado, pelo menos a igreja sã, uma igreja onde os cultos são cristocêntricos, Cristo está no centro. Quando nós temos contato com um evangelho assim, nós encontramos descanso para as nossas almas, porque Cristo está ali. Então valorize a igreja, o ajuntamento, a palavra de Cristo. Aprenda de Cristo, leia sobre Cristo, leia a palavra de Cristo, leia bons livros que nos ajudem a compreender mais sobre Cristo. Você aceite o convite, que requer humildade e requer renúncia. Sabe, aceitar o convite de Cristo é ato de humildade, é ato de rendição. Às vezes as pessoas não vêm até Cristo porque estão presas em seus fardos, em seus orgulhos. Dizem que a formiga carrega 4 vezes o seu próprio peso. Existem pessoas que elas são assim como a formiga, elas têm prazer em carregar o seu peso. Elas continuam ali. O ser humano, sabe, irmãos, pode gostar da escravidão. O ser humano pode gostar de um jugo pesado. O ser humano pode gostar de uma canga. O ser humano pode não saber lidar bem com a liberdade que a verdade promove. Às vezes nós queremos viver em escravidão, nós gostamos de uma boa escravidão, nós gostamos de uma cegueira às vezes. Nós gostamos às vezes que certos líderes nos dominem, nos controlem autoritariamente, não na verdade, não na palavra, que eles nos coloquem cabrestos. Nós muitas vezes queremos lançar toda a responsabilidade para algum líder. Nós queremos por isso que às vezes algumas seitas são muito atraentes, porque as seitas elas dominam na cegueira, elas escravizam, não é? Ou seja, por isso que essas seitas são atraentes, líderes autoritários, líderes absolutos, ditadores, porque o ser humano às vezes gosta de uma escravidão, não é verdade? Às vezes uma seita legalista pode ser bem atraente. Igrejas que vão atando pesados fardos sobre as pessoas. É preciso disposição para deixar o fardo e vir a Cristo. Um fardo, por exemplo, que às vezes as pessoas não gostam de deixar, é o fardo de perdoar. Às vezes as pessoas ficam com aquela mágoa, com aquela amargura, com aquela raiva, com aquele rancor, anos e anos e anos e anos, e aquele fardo, aquela sobrecarga, e a pessoa gosta daquilo, a pessoa cultiva aquilo, anos e anos e anos, e a pessoa não deixa esse fardo, vai guardando aquela amargura, vai guardando aquele amargor. Venha Cristo. Perdoe, aprenda com Ele, Ele é manso e humilde. E por fim, há um chamado para que você dirija os olhos para Cristo. Repouse com fé nele, não em você, não na sua performance, não na sua habilidade, não na sua inteligência, não na sua força, não na sua perícia, não nas suas eventuais ou pseudo-virtudes. Olhe para Cristo, repouse com fé nele, unicamente nele, confie nele, descanse nele. Evite lançar a sua esperança para quem quer que seja, figuras, pessoas, personalidades. Que tudo na igreja nos leve para confiar unicamente em Cristo. Ele nos traz descanso, Ele nos traz alívio. Sim, você pode vir a Cristo. Você que está cansado, olhar para Ele, confiar nele, ver nele e encontrar descanso.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, da descendência de Davi, ocultado aos sábios e entendidos, é a revelação de Deus aos pequeninos. E ele que é humilde e manso de coração, convida todos os cansados e sobrecarregados a virem a ele e aprenderem com ele, recebendo descanso para as suas almas. Porque o grande descanso que nós precisamos não é só o descanso de uma noite, não é só o descanso físico, é o descanso para a alma. E descobrir e aprender com ele, que se revela aos pequeninos, que o jugo dele é suave e o seu fardo é inteiramente fácil de carregar. O meu fardo é leve. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a olhar para Cristo. Ele veio ao encontro de pequeninos. Ele que é manso e humilde. Podemos aprender com ele. Ele não nos assusta. Ele nos convida à sua presença. Ele não nos escraviza com temor mortal. Ele é a verdade que liberta. Ele é caminho, verdade e vida. Ele é a videira verdadeira. Ele traz alegria. Ele é o Messias. Mesmo que na aparência ele seja como um vaso de barro. Quando vemos na manjedoura, o vemos na cruz, o vemos como um rabi simples, nazareno, galileu, mas ele é a sabedoria do Senhor. Que os nossos olhos vejam a Cristo e que ele se revele cada vez mais a todos que ouvem esta palavra. É a nossa oração. Amém.